Olá, eu vou começar a explicação do capítulo 7 do livro Local da Cultura de Homi Bhabha. O título é Articulando o Arcaico, Diferença Cultural e Nonsense Colonial. Bom, o autor começa com a análise de 3 romances coloniais, que a gente ouve falar como clássicos modernos ingleses, e eles são O Coração das Trevas, Nostromo, ambos do Joseph Conrad, um de 1902 e o outro de 1904, e o terceiro, Passagem para a Índia, de Foster, que é de 1924. Bom, nós vemos nesses romances uma série de jogos emocionais, relações de pertencimento, a questão dos interesses e uma questão muito importante que é a questão da ambivalência, que eu prefiro tratar um pouco mais adiante aqui nesse vídeo. As narrativas tratam da presença de europeus, especificamente britânicos, em diversos lugares do mundo, né? O primeiro é a selva do Congo, o segundo é uma cidade fictícia da América Latina e o terceiro é a Índia. O texto de 1924 já mostra algumas nuances maiores no que diz respeito a essa ambivalência, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Mas por enquanto é importante a gente entender isso, porque daqui ele parte para as análises dele. Em seguida, o autor começa a falar sobre a produção do silêncio no discurso colonial. E é importante a gente pensar o silêncio não como ausência de discurso, mas como a presença do que não foi dito. O silêncio deixando vestígios, o entrelugar, né? E aí, por parte do colonizador, a gente consegue identificar facilmente, porque tem a produção de silêncio, que é fruto da ideia de que o colonizador é o enunciador, é ele que faz a representação da diferença pela cultura, né? É ele que diz, através dos modos, da moral, o que é e o que não é, né? E o silêncio abre a possibilidade para o colonizado de produção de narrativas do entrelugar no pós-colonialismo, né? Lá na frente, quando a gente encontra esses vestígios, né? Ele funciona para o Bhabha como um espaço de incerteza e questionamento mesmo da narrativa colonial. E aí ele parte para a ideia do nonsense colonial, que está presente no título, né? E, bom, a gente já pode imaginar que esse nonsense, ele é parte de uma ideia equivocada de que a gente poderia traduzir culturas, né? Que a gente poderia interpretar as culturas, o que faz emergir a figura desse nonsense, né? Uma coisa sem sentido. E por parte do colonizado, esse nonsense é o deslocamento das dualidades do discurso colonial. É justamente o hiato que existe entre o nós e o eles. Então, é uma narrativa da dialética, dos binarismos presentes no discurso colonial e um questionamento, né, por meio da enunciação do dizer-se, né? O Homi Bhabha afirma que o nonsense colonial sutura o texto colonial em um tempo e em uma verdade híbridas, que sobrevivem e subvertem a generalização da literatura e da história. Então, mesmo que num primeiro momento a literatura e a história não consigam captar esses silêncios, o nonsense mais na frente vai dizer. Em seguida, a gente pode partir para a ideia que também está no título de
diferença cultural, que é uma ideia de construção de identidades no entre-lugar. Então, essa ideia de diferença cultural, a gente já pode pensar de começo como uma crítica do Baba ao multiculturalismo e a ideia de diversidade de culturas, colocado de forma que a gente possa imaginar um mosaico de culturas, uma espécie de linha do tempo, ou mesmo difuso mesmo, né? Uma ideia de disposição de várias culturas no mundo. Ele afirma que o encontro entre o colonizador e o colonizado produz o hibridismo cultural, que é o próprio método, né, da cultura para ele. É o local da cultura. E aí, dessa fronteira, emergem novas culturas, né? Desse encontro de culturas emergem novas culturas. Então, o hibridismo cultural nega a existência de culturas puras e, dessa forma, ele acaba questionando, de certa forma, o próprio conceito de cultura. Bom, e aí, retornando ao conceito de ambivalência que eu falei no começo, né, que eu ia voltar, ele está muito presente nos romances e é importante a gente pensar a discussão do campo da pós-colonialidade ali no final do século XIX e começo do século XX, quando a cultura já estava sendo vista mais no campo do difusionismo do que do evolucionismo em si. Então, dentro dessa perspectiva, né, evolucionista não, difusionista, o Homi Bhabha consegue formular essa ideia de ambivalência, né? Ele identifica na figura do colonizador e do colonizado a ideia da ambivalência, né? E ele retoma, de certa forma, a relação escravo-senhor presente no Hegel, quando o autor mostra, né, a enorme dependência do senhor em relação aos seus escravos. Basicamente, o senhor não conseguia viver sem os seus escravos, né, que faziam quase tudo para ele. E a perspectiva de liberdade presente quase que exclusivamente para o escravizado, né, porque o escravizado não fez o pacto da modernidade. Para ele, não faz sentido a noção de senhor e escravo. Então, e aí a base do marxismo, né, a ideia de que as pessoas poderiam lutar pela sua liberdade. Nesse sentido, o senhor no romance aparece algumas vezes fragilizado, emocionalmente, né, cheio de questões ambíguas, e o escravo dentro das suas possibilidades. Mas é importante situar que, ainda que o senhor esteja fragilizado dentro de questões emocionais, enfim, ele continua agindo pela força, pelo poder, pela ordem. Só está posto esse jogo aí, né? E o escravo, por sua vez, retomando, ele, ao sonhar em ser livre, ao traçar as possibilidades da luta por sua liberdade, ele já tem o começo da sua libertação, porque no campo das ideias ele já está livre um pouco dessa ordem, né, da modernidade. Então, Homi Bhabha fala que a questão do senhor escravizado e do escravo sem senhor. E nisso a gente pode encontrar uma sofisticação do pensamento do Said, né? Por fim, ele fala da questão da indecidibilidade, ou do uso do significante colonial como estratégia de diferenciação, né? Por exemplo, o uso das identidades como estratégia de nomear. E aí a indecidibilidade vem da ambivalência, mas nos coloca numa prisão, de certa forma, porque a gente está preso aos signos da modernidade, né?
a gente discutiu isso um pouco já em outras disciplinas. A gente, ao se identificar com um signo específico, né, para lutar, a gente acaba preso ainda no discurso moderno, né? Então a gente fica ainda com uma impossibilidade da superação da relação de poder. E aí está o fato também do pós-colonialismo não ser ainda o decolonial, uma superação. Eu acho que é isso. Bom, acho que já falei pra caramba. Obrigada.